Bom dia. Espero que vocês estejam bem, todos, né? Tenham dormido bem, acordado nesse domingo maravilhoso de sol. A gente não pode ficar saindo de casa, mas pelo menos um dia bom, né? Para a gente se alegrar. E seria muito bom estar em comunidade, começando essa quaresma, nessa nova série em comunidade. Eu me lembro muito bem do início do ano passado, né? E que eu preguei sobre um tema similar ao que a gente vai conversar hoje, e foi, acho que, o penúltimo culto nosso antes de entrar na pandemia, né? De fato, foi dia 1º de março do ano passado, e foi, depois disso, a gente acabou entrando numa quarentena que dura até os dias de hoje, né? Então, foi uma quarentena estendida. E eu não imaginei que a gente ia começar outra quaresma com ainda debaixo das quarentenas, das restrições, né? Mas assim Deus aprove. Então a gente faz o nosso melhor. A gente continua servindo ao Senhor, continua se reunindo e graças a Deus que existem nossos meios online, né? Pessoal, a gente vai entrar hoje numa série de reflexões, então, sobre impossível, pai, a não ser se eu trocar de câmera aqui. Aí vocês me dão 2 minutos para eu colocar outra câmera e instalar. Então, só 1 minuto só. Não consigo escutar aqui. Oi, gente, estão me ouvindo melhor agora? Acho que ficou um pouquinho melhor, né? Espero que sim. Dei um retorno. Beleza. É que quando tá com o fone, a gente ouve normal, né? Pelo menos quem tá de fone. Mas quem tá sem o fone, provavelmente fica. Meu microfone do computador fica um pouco baixo. Mas, gente, a gente vai começar hoje uma série de reflexões da nossa quaresma, né? A Mayra já antecipou um pouquinho, eu também tenho alguma coisa a dizer sobre isso. O tema de hoje é Rendam-se. O tema da série mesmo é Na Contramão. Deixa eu apresentar para vocês. O objetivo da nossa série, essa aí, Na Contramão, é refletir sobre o modo radicalmente oposto a que Jesus nos convida quando parte do seu reino. Né? Enquanto nós caminhamos uma morte e ressurreição com Cristo, nós acompanhamos a rendição, a submissão, a contemplação e o lamento, né, a vida de Jesus e seus passos até a cruz, numa série de Oi, gente. Uma série de rendições e de submissões que vão culminar no Gólgota, vão culminar na crucificação e na ressurreição de Jesus. Então, nós caminhamos junto com ele, né, nesse caminho. Aqui eu coloquei os dias da série para que vocês possam acompanhar, né, saber do que a gente já tem pensado. A nossa série vai ter 6 capítulos, 6 episódios. A gente vai conversar sobre o primeiro, o Rendam-se. Depois vem o Abandonem-se. Depois o Tornem-se completamente insanos. Creiam para viver, percam suas vidas e esvaziem-se a si mesmos. Esse é o modo de vida na contramão que a Quaresma nos propõe e é um modo de vida que o reino mesmo de Deus nos propõe. É um modo de vida totalmente oposto àquilo que as expectativas do nosso mundo, as expectativas do nosso tempo propõem. Por que acontece? Por que começou esse negócio da quaresma? Então, a Mayra já comentou, já trouxe essa citação do Lightheart, mas eu trouxe não só essa, mas outras duas, para mostrar para vocês como a gente pode encarar esse período. Esse período começou lá na Igreja Antiga, no Concílio de Nicéia, em 325, quando foi recomendado que aqueles que preparassem para o batismo fizessem um jejum, né, fizessem jejuns e oração e se dedicassem ao estudo das Escrituras durante 40 dias. Então, as pessoas
de modo a se preparar para se batizar, elas tinham que jejuar bastante, orar bastante e estudar as escrituras, num momento de preparação mesmo, né? De abnegação, até para mesmo mostrar como a ressurreição do batismo é precedida por um certo tipo de morte, um certo tipo de morte pessoal. Depois, isso foi estendido para todos os cristãos, para todos aqueles que seguem o discipulado cristão, sabendo que na Páscoa Jesus ressuscita. Nesse processo desses 40 dias, a gente vai acompanhando esse caminho de rendição, de submissão, esse caminho na contramão que o próprio Jesus fez, né? Então, gente, o Light Heart diz isso aí, né? Nós guardamos a Páscoa manifestando e aprofundando nosso prévio compartilhamento na ressurreição. Nós observamos a Quaresma manifestando e aprofundando nossa participação na cruz. Então, a Quaresma, enquanto a Páscoa comunica com a ressurreição, a Quaresma, nós participamos mais da cruz, né? Aumenta a nossa participação na cruz. Outra forma que a gente pode conceber e perceber a importância desse período é como a Quaresma é o treinamento na fundamental disciplina cristã da espera, porque se trata de jejum, se trata de rendição, se trata de esperar a ressurreição, de aguardar a manifestação plena do reino de Deus em Jesus, em sua morte e ressurreição. Então, é a disciplina da espera. Nada melhor do que praticar essa espera se rendendo, né, e se submetendo a Deus cada dia mais. Então, essa é uma forma que a gente pode encarar. E, por fim, a Quaresma, a gente pode encarar a Quaresma desse seguinte modo, e por isso que eu trouxe, inclusive, né, a gente pensando nesse lance na contramão, né, o nome da série. Um exercício de gratificação deferida, a Quaresma é profundamente contracultural. Contracultural porque as expectativas do nosso tempo são de que você deve procurar para você procurar coisas boas, para você procurar gratificação deferida, para que você tenha felicidade na sua vida, você deve buscar o máximo prazer. E a Quaresma prega exatamente o contrário, né? Que você precisa se submeter, que você precisa fazer exatamente o contrário. E esse é o caminho no qual a gente começa. Todas as Quaresmas, no geral, começam com as leituras nos evangelhos na passagem sobre o deserto. E é para lá que a gente vai também, tá bom? Marcos, capítulo 1, versículo 9 em diante, nos exibe um quadro, né, que eu vou ler aqui com vocês. Marcos, capítulo 1, do versículo 9 em diante. Se você tiver a Bíblia e quiser deixar aberto, aí pode facilitar bastante para a nossa conversa. Mas eu vou ler aqui já para a gente não perder tempo, sabendo que tem bastante coisa para acontecer hoje, né? E eu não quero me delongar tanto assim. Mas Marcos capítulo 1, versículo 9 em diante, diz o seguinte a respeito do ministério de Jesus, lá no começo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Ele dizia o seguinte: Enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Bom, gente, uma coisa que nós podemos perceber e que vai muito no sentido central desse texto, né, que ele tem 3 cenas parecem bastante distintas, mas que elas são reunidas por uma narrativa tecida em Marcos que é bastante enxuta, né? Marcos não fica dando muitos detalhes, né? Não dá para você fazer uma exegese, uma leitura detalhada desse texto e ficar analisando as palavras de Jesus, como nos outros evangelhos, como em outros contextos. Mas isso é exatamente tudo que a gente precisa ouvir desse autor. O autor diz para a gente que Jesus foi batizado, então essa é a primeira cena, né? Jesus é batizado. Os céus estão arreganhados. Então, voltando aqui no texto, né, para vocês terem uma visualização melhor. Então, Jesus é batizado no Rio Jordão e os céus, viu João, quando Jesus sai da água, ele vê o céu se abrir.
E é interessante, porque a nossa tradução aqui, essa é a que eu estou usando, é a NVT, né? Nova Versão Transformadora. Mas ela não dá essa força que o texto do grego nos diz. O texto nos diz que o céu não se abriu, o céu se arreganhou completamente. O céu rasgou totalmente. Parecia um evento cósmico de grandes proporções. Os céus estão arreganhados, estão rasgados, né? Lembra até um pouco a passagem em que Jesus morre e o véu se rasga de alto a baixo, uma intervenção divina em curso, de alto a baixo. Os céus estão abertos e Deus está intervindo na realidade e ele declara que Jesus é o Filho amado que dá grande alegria para ele. Só isso a gente já poderia ficar aí pensando, né, sobre a natureza desse Jesus, que acabou de ser batizado e Deus intervém na realidade. Deus mostra que aquele é o eleito de Deus e que ele que vai restaurar o povo de Israel, ele que vai restaurar, vai colocar o reino de Deus finalmente em curso no nosso mundo e anunciar a boa nova de salvação. Bom, gente, já tem bastante coisa aí, mas o que acontece? Em cima dessa cena, imediatamente Marcos nos coloca a cena do deserto, né? Jesus vai então para o deserto. E essa cena, gente, tem um comentarista bíblico que eu gosto muito, que é o Scott Hudsey, do Calvin Seminary. Sempre que é uma pregação a respeito do lecionário, eu vou dar lá uma olhada, porque tem preparações semanais de sermões, né, baseadas sempre no lecionário, e são sempre insights maravilhosos. E ele fala assim, você não pode perder o drama dessa cena. Vocês precisam entender que essa cena é bastante dramática. Os céus estão rasgando, e Deus está falando, o Espírito está descendo, e de repente o Espírito, diz a passagem que o Espírito conduz Jesus ao deserto. Novamente, a tradução aqui nos deixa um pouco, digamos assim, ela ameniza um pouco o tom. O Espírito não leva Jesus ao deserto. Na NVI aparece um pouco mais claro, o Espírito o impeliu ao deserto. O Espírito o expeliu ao deserto, empurrou ele lá, jogou ele lá no deserto. É meio que isso aí que aconteceu. E aí você pode começar a se perguntar o que está acontecendo, né? Deus está intervindo na realidade, mas está jogando Jesus no deserto? Novamente, né? Jesus sai batizado do Rio Jordão, Deus declara que esse é o Filho de Deus, mas Jesus é jogado no deserto. O deserto, gente, na Bíblia, ele não representa só o perigo físico, ele representa o perigo espiritual também. A vulnerabilidade espiritual, né? Até na nossa linguagem, às vezes a gente fala assim, né? Estou passando por um deserto, né? Quando as pessoas estão passando por uma aprovação, é um deserto, né? Porque o deserto não é para os fracos. O deserto é um lugar de isolamento, um lugar selvagem, um lugar onde as coisas você está longe da civilização, longe das pessoas, você está sozinho, só você e você mesmo, e os maiores perigos que você pode ter babuínos do deserto, enfim, beduínos do deserto, né? Enfim, animais selvagens. E junto com Jesus está lá também o tal do Satanás, entendeu? Satanás está na companhia de Jesus durante esses 40 dias no deserto. E o Espírito impeliu e jogou Jesus lá. Essa é uma coisa curiosa. Empurrou Jesus para lá. Pessoal, notem que Marcos não diz muita coisa a respeito disso. Ele já vai direto, Marcos não diz muita coisa, e Jesus também não diz nada. Jesus começou o capítulo 1, Marcos está narrando, fazendo uma narrativa a respeito de como João foi enviado antes para preparar esse caminho, esse mesmo João batiza Jesus vai para o deserto, e Jesus não disse uma palavra sequer. Essa narrativa de Marcos nos leva a pensar, a enxergar Jesus como alguém que, antes de falar qualquer coisa, ele foi passar lá no deserto. Antes de Jesus começar a anunciar, Jesus podia ter começado, Marcos podia muito bem ter feito como outros evangelistas, mas não, ele vai direto para a vida de Jesus no início de seu ministério e ele não diz nada antes de ser batizado e tentado. Jesus é primeiro confirmado como o Filho de Deus, como o eleito de Deus, que vai transformar o mundo. Mas antes disso, ele precisa passar no deserto para que depois ele anuncie o reino de Deus. E esse é o terceiro ato, né? Desse pequeno trecho. Reparem que Jesus é como se Jesus não pudesse, se a gente não pudesse ouvir nada que Jesus tivesse para dizer antes de Jesus passar na tentação. Entendam bem, não é que Jesus não tinha muito o que dizer, mas Marcos nos dá a entender que Jesus precisava passar por essa experiência
antes de começar a pregar o reino de Deus. Por quê, gente? Por quê? E esse é o ponto central aqui da nossa conversa hoje. Porque o reino de Deus não pode estar próximo enquanto o reino das trevas, enquanto o caos, enquanto a selvageria, enquanto o próprio Satanás, inimigo de Deus, são enfrentados frente a frente. O reino de Deus não pode estar tão próximo. Jesus não pode, talvez depois, dizer que o reino de Deus está próximo, enquanto as piores condições da vida humana, as piores deprivações, né, que a gente pode passar, as piores situações, o pior tipo de isolamento, o pior tipo de solidão que os seres humanos podem passar, o pior tipo de vulnerabilidade que nós podemos passar, se torna patente aos olhos de Jesus. Jesus não pode, por assim dizer, que o reino está próximo enquanto ele não lida com o deserto que nos rodeia todos os dias. Quando Jesus depois vai anunciar o reino, então, o que acontece, gente? Jesus não anuncia o reino como quem está sendo um otimista não realista, assim, uma pessoa extremamente otimista, mas também que não tem o menor pé no chão. Não, Jesus é capaz de anunciar o reino e fazer isso com um realismo da nossa vida humana, olhando para os desafios da vida humana, sabendo que os desafios da nossa vida humana são grandes demais e que no nosso mundo está sitiado por Satanás, por anjos, por animais selvagens e por selvageria, o tipo de selvageria que a gente encontra no deserto. Quando ele anuncia o reino, então, não é uma predição otimista, meramente otimista, uma expectativa vazia, mas é uma esperança concreta de que Deus está transformando o mundo e de que o próprio Jesus está encarando essas coisas junto com a gente, está no nosso mundo, sendo tentado e passando pelos mesmos tipos de situações que a gente passa. É o que diz o próprio Filho de Deus ao anunciar o reino, nas próprias trincheiras da vida humana, nas próprias dificuldades e nas próprias deprivações que a gente passa. Então, o caminho para Shalom começa ali no caos, o caminho para a paz de Deus começa no lugar que é caótico, porque tá lá, a gente tem animais selvagens, a gente tem Satanás, mas antes de chegar na Shalom de Deus, antes de ter a paz de Deus, antes de anunciar essa paz, esse reino vindouro, a gente precisa passar por lá. E, gente, Jesus sai vitorioso. O interessante é que Marcos, nessas poucas palavras, nos diz tanto, e ele indica que não somente que Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias, né? 40 dias como os nossos 40 dias da quaresma. Mas Jesus também estava acompanhado por animais selvagens, né? Que denotam um tipo de caos, um tipo de vulnerabilidade, Jesus. Mas observem bem que esse último detalhe, né? E anjos o serviam, né? A gente não costuma prestar muita atenção nesse negócio aqui, porque a gente está um pouco enviesado pela leitura dos outros evangelhos, né? Que já contam com detalhes a narrativa da tentação de Jesus. Mas aqui observem bem que ele põe em contraste. Tem Satanás, os animais selvagens, mas anjos o serviam. A intervenção divina, percebam bem, foi o Espírito que mandou Jesus para o deserto, impeliu ele para o deserto. E onde Jesus chega, por mais selvagem que seja o espaço, por mais vulnerável que ele esteja, os anjos de Deus o acompanham. A intervenção divina vai junto com Jesus. Onde quer que Jesus chega, a paz de Deus chega também, mesmo que seja o caos. Mesmo que seja no meio do caos, no meio do nada, acompanhado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio capeta, mas os anjos de Deus o acompanham. Os anjos de Deus o acompanham e a intervenção divina que é mostrada ali no batismo, também se faz presente no meio daquele deserto, no meio daquele nada. Então, gente, agora a gente entra na parte propriamente, sim. Vou fazer alguns comentários sobre isso. Isso mesmo, Geo. Entre ameaças, riscos e caos, Deus providencia ajuda. E aí, o que acontece? Jesus, então, começa a anunciar. Depois que João é preso, ele vai para Galileia, anuncia as boas novas de Deus. Diz que o tempo chegou e que o reino de Deus está próximo. E aí ele diz, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, ele diz o seguinte, arrependam-se e creiam. A gente já conversou um pouco sobre isso algumas semanas atrás, umas 2 ou 3 semanas. Quando eu preguei sobre Marcos, eu acabei passando nesse trecho também. Mas é necessário perceber a intensidade, a força dessas duas palavras, né?
é um arrependimento completo e um tipo de depositar sua confiança completamente. Não é o nosso sentido de crença contemporâneo, que é simplesmente uma asserção mental, uma concordância mental. É uma concordância de ser, de corpo, alma, espírito, de tudo. De quem você é mais profundamente, da sua mente, do seu coração, do seu entendimento, de tudo que é você. Você precisa se submeter às boas novas do reino de Deus. E esse é o sentido da rendição. Andar na contramão, porque Jesus vai na contramão do que o mundo esperaria de Jesus, não é verdade? A primeira coisa é que Jesus não, depois de ser declarado filho de Deus, ele não pega uma espada, sobe num cavalo branco, entra em Jerusalém, mata os romanos e de repente coloca um trono de ouro e senta lá. Jesus não faz exatamente o contrário, ele vai para o deserto. O próprio Deus manda ele para o deserto, né? E o curso de ação divina nos evangelhos é completamente oposto daquilo que a gente espera. E isso ensina algo para a gente. Mas isso ensina para a gente também que o reino de Deus é uma questão de submissão e de se submeter ao que Deus está fazendo. Pela obediência de Jesus, pela força do que Jesus diz, ele não está convidando você para uma festa. Num certo sentido, é uma festa. É uma festa no deserto, né? É um tipo de festa. Mas, de um certo modo, você precisa, antes dessa festa, você precisa passar pelo desertinho lá, entende? Você precisa passar pela deprivação, pela falta, você precisa passar pelo isolamento, você precisa passar pela renúncia, pelo abandono. E o próprio Jesus começa essa caminhada no deserto. Ao longo desse caminho, as pessoas duvidam dele, as pessoas recusam o que ele está dizendo, as pessoas o rejeitam. Em última instância, ele é entregue para ser morto, de modo amaldiçoado, abandonado pelos próprios seus. Jesus sabe muito bem o que é isso. E parece que o modo de vida do reino de Deus inclui um tipo de rendição a esses fatos, rendição a isso. Jesus não briga com Deus quando ele sai do batismo e fala assim, não, eu quero entrar em Jerusalém agora e começar já o reino, já não vou anunciar o reino de Deus, eu preciso então ir em Jerusalém, conquistar Jerusalém, não é verdade? É isso que um político nosso aí, brasileiro, talvez, típico, gostaria de fazer, né? Manifestar o reino de Deus com base na porrada, na força. E o que Jesus nos ensina é que a gente precisa manifestar um caminho de rendição. A gente precisa se submeter àquilo que Deus está fazendo. O convite, como a gente canta, é para esperança e para juízo. Jesus não vem anunciar só uma esperança, uma festa. Jesus vem anunciar o juízo, ele vai colocar as coisas em ordem. O reino de Deus está chegando, você precisa se submeter, né? Eu já estou concluindo aqui. Mas tem uma metáfora que eu gosto muito do Karl Barth, né, um teólogo cristão reformado, acho que da Suíça, né, que viveu na primeira metade do nosso século, e ele tem uma metáfora interessante sobre o reino de Deus, em que ele compara o reino de Deus com você... Agora eu estou confundindo, porque tanto Barth quanto Lewis, o C.S. Lewis, fizeram metáforas bem parecidas. Mas se eu errei, me desculpem, depois eu posso corrigir. Mas o Barth nos diz o seguinte, que o reino de Deus é como uma espécie, assim, nós estamos, já foi conquistado o território, certo? A gente está aqui num lugar que o território ainda parece que não foi conquistado, mas chegam arautos e Jesus é esse arauto principal, é o rei que já está chegando. A gente precisa anunciar esse evangelho e só aqui as pessoas não estão rendidas ainda, parecem não estar. Mas você precisa falar assim, olha, não é que o reino de Deus vai começar, que a gente vai instaurar o reino de Deus. O reino de Deus já começou, já acontece e o verdadeiro rei está aí. A gente está chegando e você precisa se submeter. É isso que a gente tem que anunciar. É meio que uma coisa bastante forte, né? A gente pensar que Deus está invadindo a nossa realidade, a gente precisa se render. Mas essa rendição, o que Deus nos recomenda é de a gente tomar a nossa cruz, é de a gente ir para o deserto, é de a gente não começar o caminho para Jerusalém, indo direto para Jerusalém, conquistando os tronos, conquistando a nossa coroa, conquistando o nosso lugar na festa de Deus que está começando. E essa festa inclui todas as pessoas de todas as tribos, de todos os tipos, de todas as línguas, de todas as raças, nações. Mas, antes todos precisam passar por aquele desertinho lá. A gente precisa, gente, aprender com a rendição de Jesus. A rendição de Jesus nos ensina, pessoal, que
Se Jesus fez isso, a gente precisa fazer isso também. A gente precisa entrar nesse caminho do Gólgota. A gente precisa entrar nesse caminho do deserto. E não tem melhor lugar do que esse, né, pessoal? Para a gente se encontrar com Deus. Os momentos em que a gente está mais sofrendo, os momentos que a gente se sente mais sozinho, os momentos que a gente sente que as pessoas nos abandonaram, que ninguém está por perto se a gente precisar pedir por socorro, e que a gente somente tem o auxílio da intervenção divina. Mesmo que a gente esteja rodeado por Satanás, mesmo que a gente esteja se sentindo vulnerável por animais selvagens por perto, por outras ameaças, mas nós precisamos saber que anjos de Deus vão nos acompanhar e que o próprio Deus se importa conosco, o próprio Deus se preocupa com a gente. É essa boa nova que Jesus está anunciando. Ele não está anunciando uma coisa abstrata que está vindo aí. Ele anuncia algo que ele também passou, pelo qual ele também passou. E agora ele anuncia o reino e nos convida a partilhar desse deserto, porque o reino de Deus está próximo. A gente precisa se arrepender e se submeter. Rendam-se àquilo que Deus está fazendo. Deus nos abençoe, queridos. Vou orar para a gente finalizar, né? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor foi tentado como um de nós, passou por todas as situações que nós passamos, Senhor. Por todo tipo de tentação, todo tipo de rendição. E nós, Senhor, nós somos aqueles que esperavam o seu reino. Nós clamamos por justiça. Nós clamamos por igualdade, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. O Senhor sabe que o nosso coração se encontra aflito e como o Senhor, nós precisamos da sua misericórdia nos alcançando. Nós precisamos da sua intervenção nos atingindo. Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa olhar para nós, nos ajudar, Senhor, nesse caminho de rendição, de submissão, para qual o Senhor nos convida. Peço que o Senhor nos oriente nessa caminhada, nos conduza, Senhor, que o Senhor possa nos impelir aos desertos que o Senhor deseja que nós passemos, que nós possamos caminhar com o Senhor em todos os momentos pelos quais o Evangelho nos retrata, para que assim nós possamos nos tornar participantes da sua vida, Senhor. Então que nós possamos te encontrar no deserto, sozinho, tentado pelos demônios, tentado pelas vulnerabilidades humanas, mas que no meio disso tudo nós possamos ter a certeza de que o seu reino está próximo e de que o nosso arrependimento, a nossa submissão são suficientes para que o Senhor nos aceite como os filhos teus, como servos do seu reino. Nós pedimos, Senhor, nos fortaleça nesse caminho de rendição. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.